Olá, portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico para fazer a análise do jogo da terceira jornada da fase de grupos da Champions, Leipzig-Porto, com infelizmente para o Porto uma derrota por 3-2, com golos do Aboubakar e do Marcano que ajudaram a conseguir reduzir pelo menos a diferença. Dragão 27, o que é que te pareceu este jogo? E se quiseres pegar logo aí, consequentemente traz o Porto para o terceiro lugar e passa o Leipzig para o segundo, não é? Isto porque o Mónaco também perdeu e o Besiktas está destacadíssimo no grupo com 9 pontos. Sim, eu se calhar até vou começar quase por aquilo que podia ser a apreciação final, que é o facto do Futebol do Porto ter perdido hoje deixa-me muitas dúvidas e foi dar uma oportunidade ao Leipzig, porque a situação é esta: se o Leipzig hoje não ganhasse o jogo, quase que estava arrumado. Esta é a minha perspectiva. E o Porto, quando faz grandes temporadas na Champions, sabe matar o adversário no momento certo. E o Porto não soube matar, foi dar moral ao Leipzig, e o Leipzig bem cheio de moral e vai ser um jogo dificílimo aqui no Dragão. Sim, mas também tenho acaba. a expectativa que o Porto dê uma boa resposta, uma resposta a Sérgio. Mas o Porto começou mal o jogo, esteve muito na expectativa, muito na contenção, muito atrás, muito a deixar a equipa avançar sem fazer pressão. E inclusivamente ao longo do jogo viu-se sempre isso. A equipa do Leipzig a avançar e o Porto a recuar e não a barrar. Portanto, esta foi a imagem de marca do jogo foi esta. Eles avançaram, o Porto a recuar e não a barrar. E depois defendia muito em cima. E naturalmente que aí fica mais vulnerável. E mesmo assim, curiosamente, os golos do Leipzig nem foram dessa forma. Foram quase golos de transição rápida de meio campo para a frente. E com a ajuda dos jogadores do Porto, curiosamente. Curiosamente, sempre com a azice do com Porto. A começar pelo primeiro, a má intervenção do José Sá, não é? Que defende para a frente e que depois, de facto, eles aproveitaram muito bem, a uma segunda recarga. Mas pronto, o Porto estava sem pressão. Curiosamente, o Porto, sempre que vai à frente, até estava bem. E o Porto agora tem também esta marca. O Futebol do Porto normalmente obtém golos de lances de bola parada. Sim. Foi de um lançamento, foi de um canto, os dois golos. O Aboubakar vai à frente, faz o gol do empate, até contra a corrente do jogo, indiscutivelmente. Aliás, o jogo foi dominado inteiramente pelo Leipzig, quase do primeiro ao último minuto. Evidentemente que o Futebol do Porto na segunda parte corrigiu e esteve melhor. Mas o segundo e o terceiro gol do Leipzig, curiosamente, foram quando o Leipzig já estava de alguma forma a perder gás. E o Porto consentiu aqueles dois gols. Então o terceiro gol foi um gol inacreditável, porque o Danilo faz um passe miserável e portanto entrega a bola ao adversário, depois ainda consegue cortar a bola, mas torna a metê-la no jogador do Leipzig, e o Marcano no corte mete a bola na frente e faz quase como uma Assistência, sim. Portanto, enfim, oferecer assim desta maneira uma equipa que tem um futebol poderosíssimo, muito físico, fortíssimo, não é? Sim, as ofertas também é muito fruto da pressão do Leipzig. Eu gostava também, uma pessoa também tem que ter fair play. Eu acho que nós como portistas conseguimos tê-lo. E o Leipzig foi uma equipa que para alguns poderá ter sido uma surpresa, devido ao nome, que não é um nome pouco conhecido, a fazer a sua estreia este ano na Champions, até em competições europeias no geral. Mas eu acho que o Leipzig foi uma equipa demolidora. E este ano uma pessoa vai acompanhando os campeonatos internacionais, Inglaterra, Espanha, e eu acho que a par do Manchester City e do Guardiola, é a equipa que joga um futebol mais poderoso. Mais poderoso. E digo isto sem qualquer problema, assumo completamente. Porque o Leipzig fez tudo o que o Porto não fez, que foi pressionar altíssimo, altíssimo. Eu recordo o número de vezes elevado que o Felipe e o Marcano se viram aflitos, sem saber o que fazer. Também porque estavam muito lentos e a equipa do Porto esteve muito afastada, muito sem linhas. Não houve entreajuda e a equipa esteve muito apática. Mas o Leipzig, portanto, pressionou alto, o meio-campo abafou completamente o Futebol Clube do Porto, jogou completamente entre as linhas. Eu só vi o Herrera perdido, a correr, sempre a correr, mas nunca estava no sítio certo. Vi um Danilo cada vez mais
desgastado, quer dizer, também não se percebe onde é que está o Danilo do ano passado, quer dizer, o que é que lhe aconteceu. E apesar de tudo, até vi o Sérgio Oliveira, que é um jogador, é um jogador de facto com uma intensidade baixa, é o que ele peca, mas até era o mais esclarecido e era o que tentava muitas das vezes aqui e ali controlar mais a bola e fazer a bola circular E até manter a. contemporizar um bocadinho para, não, Exatamente. para a equipa ter alguns momentos de bola, sim, sem Exatamente, dúvida. porque o principal problema do Futebol Clube do Porto nesta partida foi efetivamente não conseguir ter a bola, e eu acho que mais do que 30 segundos, quer dizer, acho que foi o máximo que o Porto teve bola, quer dizer, o Leipzig recuperava logo a bola, o Leipzig esteve sempre em si, eu acho que a primeira parte acaba com 65%, Não, mas creio que é mais até 70, eventualmente. 70%, quer dizer, isto custa mesmo a dizer, mas o Porto levou um banho de bola, Mas levou um banho de bola. paradoxalmente o jogo estava mesmo em aberto, ao intervalo estava Estava, em estava. aberto. O resultado é mentiroso, E o sinceramente. Futebol Clube do Porto corrigiu sobretudo erros defensivos, mas não corrigiu aquilo que ou não veio com o futebol que normalmente costuma ter, que é o futebol de pressão, o futebol de intensidade E de qualidade e de ofensiva qualidade também, que não ofensiva. teve. Individualmente, eu de facto acho que o Danilo de jogo para jogo vem a perder, vem a É piorar. perder Eu não gás sei se ele completamente. tem, se é por falta de concorrência, porque o Mikel foi cedido, não sei porquê. Sim, o Ruben Neves O, foi o vendido, Ruben não Neves é? foi vendido por 10 reis de Melcoado e, portanto, temos um Danilo se calhar a inspirar-se noutro trinco da seleção nacional. Para além disso, o Herrera, eu não sei o que é que estão à espera do Herrera. O Herrera se calhar fez um contrato com o Porto para estar aqui até aos 50 anos e em todos os jogos, e em 200 jogos que ele faça, vai fazer dois que o salvam, porque é um jogador que até dá dó. Porque ele é de facto esforçadíssimo, ele corre, mas ele está sempre no sítio errado. Ele não intercepta as bolas, ele passa na queima, às vezes queima os colegas porque lhes passa tão mal que os queima, faz uma outra jogada interessante, mas quer dizer, até fez a assistência para o segundo gol, É de verdade. cabeça, mas é um jogador, o que é que ele tem a mais que qualquer jogador do meio campo que já passou pelo Porto, os jogadores tão bons? Não percebo, porque se houve oportunidade de facto negociar o Herrera, que o tivessem feito, porque se ele até ia ser feliz noutro sítio qualquer, não sei, mas aqui não é jogador, eu continuo a considerar que não é jogador para o Porto. E oxalá ele me envergonhe e venha a mostrar o contrário, mas não vejo como, não vejo como. Acho que não, é um jogador que anda ali a pastar, desculpando a expressão. Eu concordo, como é óbvio, mas o Herrera, eu acho que o Sérgio Conceição vê nele neste momento é eventualmente uma capacidade de combate mais física, mais disponibilidade, mas ele de facto, quando está mais nervoso e quando as coisas não correm bem, não é? Que é sempre o lado que a gente falou um bocadinho, não é? As Sim, coisas correndo mal, não esperemos que seja o Herrera a pegar e a salvar a equipa, não é? Agora, se as coisas até estiverem a correr bem, até pode fazer um jogo interessante. Mas de facto o Herrera nunca está no sítio certo, quer dizer, ele tem uma boa capacidade física, não é? Mas não conseguiu também trazer isso à também equipa. um jogador que de facto não acrescentou nada, pelo contrário, até foi um jogador que secou todas as jogadas de ataque do Porto pelas más decisões que teve, porque normalmente fazia passes previsíveis e sobretudo cruzamentos previsíveis, parecia quase aquele jogador do antigamente, em que a bola ia para um lateral e ele nem sequer tinha quase a preocupação. Ele nem olhava. Normalmente quem ia à linha eram os chamados extremos, não é? Que agora são os alas. E o defesa direito ficava mais atrás e sentava cá atrás, com todos os defesas de Torres a ver por onde a bola ia cortar, que foi o Lyon. O Lyon, inclusivamente, uma dupla que tem sido fabulosa, que é o Ricardo Pereira Com Marega, com o não é? Marega, não estava essa dupla. E o Marega também fez um jogo sofrível, parece-me que Sim. também fisicamente não estará muito bem, mas fez um jogo sofrível, mas de facto nem teve esse companheiro de corredor, não é? Não, não. Teve um Leon que eu deixava sozinho, chegava ali ao meio campo ou avançava um bocadinho e centrava. Sim. E não fez mais O do que isso. Lion, a única coisa que acho que fez realmente bem foram os lançamentos, que de facto ele Sim, lançava sim, sim. com uma distância muito grande. Eu também não percebo essa questão, e eu acho que o Sérgio Conceição não quer perder o Lion porque gosta muito do Lion, e eu já disse e volto a dizer, acho que com o Maxi Pereira cada vez mais me convence que ele está prescrito.
Mas o Ricardo Pereira, por amor de Deus, quer dizer, então o Ricardo Pereira foi o grande jogador da pré-época e ele o Sérgio Conceição não estar a utilizar, quer dizer, já não utilizou em Alvalade, já não utilizou E hoje, aqui nem é tanto quer a gestão de dizer, esforço, porque o Ricardo Pereira é eu um julgo que puto. não, eu Aqui julgo não é que gestão de não. esforço, aqui é a gestão de motivação do Do Layun. Lyon, que acho que não está a saber aproveitar Não as está a saber oportunidades, o aproveitar. problema é esse. Não, e outro jogador também que voltou um bocadinho ao antigamente foi o Brahim, agarrou-se excessivamente à bola, devido também à falta de soluções, falta de linhas de passe, falta de Que acompanhamento o do só um Alex jogo de Telles. individualismos, não é? Sim, e o Porto, eu acho que o Abubacar leva uns pontinhos a mais porque apesar de tudo segurou a bola, teve mais Sim, presença. sim, 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 sim. O Marcano aqui ali salva a equipa, salvou a equipa também evitou que a equipa sofresse um quarto Sim. golo. Entrou muito bem De resto, entrou muito bem não se aproveita quase nada desta o equipa. Corona, não é? O Mas Corona, entrou de o facto também já Corona, tarde, não é? uma boa, exatamente, é isso que eu tinha a dizer. Eu acho que este jogo pedia um Corona muito mais cedo, mas muito mais cedo do que o Sérgio Conceição assim o entendeu, porque acho que o Marega estava desgastado, o Brahim de facto depois leva o amarelo. Acho que o Corona, como se viu, tinha muito mais para dar, segurava a bola, queimava linhas, ia para cima, desequilibrava, e acho que não estar a usar um jogador com esse alto nível técnico foi um desperdício, porque depois há a entrada do Oliver, que eu também fiquei a olhar, assim, o que é que o Oliver vai trazer? Um jogador também pouco intenso. Acho que se calhar pedia mais um Otávio propriamente do que o Do Oliver Oliver. no meio Sim, campo, sim. porque o Porto precisava de intensidade. Hoje o Leipzig foi um jogo excelente de futebol. Sim, sim, Também sim. saiu tudo bem, como é óbvio. E também Mereceram ser era o felizes. jogo do tudo ou nada Era o também jogo para do tudo ou eles. nada para eles. E o Porto, acho que também fez tudo mal. Eu nunca vi o Porto, acho que já não me recordo há uns anos de ver o Porto tão incapacitado. Quer dizer, estava-me a custar ver o jogo porque o Porto não consegue reagir, não Sim, é? sim, sim. Estava Ficava perfeitamente essa ideia, maniatado e mais do que maniatado, anestesiado. completamente. Agora, todas estas críticas são porque o sangue que nos corre nas veias é portista, mas nada contra o Sérgio. Isto parece um paradoxo, mas confiança total no Não, Sérgio. claro que sim, é um Porque ele, momento, é um porque ele é momento, o treinador. É o treinador. E ele, inclusive, até pelas declarações que fez como também é no óbvio. final, deu mesmo a entender com aquele sorrisozinho assim um bocadinho maléfico que ambos esperamos, não é? Exatamente. Oxalá que seja mesmo assim. E eu acredito nisso. Acho que aqui o Leipzig vai ver o valor do Futebol Clube do Porto. Agora, a situação no grupo, o Porto tem dois jogos em casa. Acho que obrigatoriamente vai ter que os ganhar, mas o Leipzig está aí Sim. E vai ser e vai muito ser difícil, difícil. vai ser muito difícil. Acho que vai-se agora começar a disputar Eu sobretudo tive, um lugar com o Leipzig. eu tive a oportunidade de ver um bom pedaço do Borussia Dortmund-Leipzig e de facto o Leipzig fez o mesmo que fez ao Porto, curiosamente, e o Dortmund estava a jogar em casa. Eles anestesiaram o Dortmund, que até é uma equipa normalmente muito intensa e muito rápida. Estão em primeiro na Estão em Liga primeiro, Alemã. estão a fazer um campeonato fantástico, mas de facto foram mesmo surpreendidos, não é? Portanto, muito cuidado com esta equipa, de facto. Acho que está muito bem orientado e fez-me lembrar mesmo, acho que é o novo Bayern de Munique em termos em futebol moderno, porque o Bayern de Munique Sim, está um bocadinho, é um futebol alemão poderosíssimo e poderosíssimo. de uma riqueza, de umas movimentações, de facto, como o Sérgio Conceição também diz, os alas entrarem por dentro, muitas bolas E em com grandes profundidade. individualidades. Vimos o Felipe e o Marcano, se calhar, expostos até um bocadinho ao ridículo nunca pareceram tão maus como hoje. O Sim, Felipe e o Marcano, quer dizer, sim. que eles foram feitos gato-sapato, quer dizer, as dinâmicas daquela equipa, de facto, expôs o Porto a uma fragilidade enorme. Mas concordo, o Porto entrou anestesiado, se calhar com um receio, parecia mesmo estar Eu creio que nervoso com o também terá sido jogo. até um bocadinho propositado numa lógica de que uma equipa que ataca tão bem, que ataca e que consegue penetrar tão bem nas linhas defensivas, vamos fazer aqui uma barreira mais atrás, mais compacta e não vamos, mas mesmo assim essa barreira esboroava-se, quer dizer, não teve ali consistência, nem sabia fazer a pressão quando devia ser feita, mesmo que fosse um bocadinho mais atrás, quase que não havia pressão, não é? Sim, eu E acho depois era defender um bocadinho em extremis. também há aqui coisas, só uma coisinha a apontar, acho que um jogador que pode ser muito interessante para o que o Sérgio Conceição quer neste tipo de jogos é o André André, que também só tendo minutos é que vai
voltar à intensidade que se Estamos de espera. acordo. E acho que se calhar para as tarefas que ele atribui ao Sérgio Oliveira, se calhar era um jogador mais interessante. E acho que o Porto tem que tirar ilações, tem que crescer com isto. E já é o segundo jogo que o Porto perde e sofre 3 golos nas Champions. Portanto, acho que tem que. É de facto uma diferença abissal do futebol praticado nas nossas terras, não é? E nestas competições. Isto, pronto, só leva a que a equipa cresça, que pelo menos tire partido disso no campeonato, não é? E eu espero também que a equipa não se abale com isto e que não comece a duvidar dela própria, no sentido, Isso epá, a gente honestamente, não está a creio ganhar. que não. O Porto só ganhou um jogo com um igual, que foi o Mónaco, não é? Com Sim, um oponente igual, quer dizer, que igual. o Besiktas perdeu, que o Leipzig perdeu, que o Sporting não venceu, quer dizer, espero que isto não passe para a equipa, acho que não tem motivo nenhum Acho para que não, acho que passar, e que o Porto se o ambiente concentre no é muito bom. campeonato, porque o campeonato, numa época de recuperação que a gente bem precisa, é a nossa principal... É competição crucial. é. Pronto, eu acho que está assim terminada esta análise. Não se esqueçam de comentar connosco o que é que acharam desta partida, se ainda acham que o Porto vai passar ou não. Façam gostos, subscrevam, partilhem nas vossas redes sociais, façam estrelas e estaremos de volta para a semana, agora no fim de semana, aliás, no jogo, para a análise do jogo de Passos Ferreira. Até lá. Até lá.